Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, vamos continuar falando um pouquinho sobre interpretação de texto, né? Temos falado já em algumas aulas a respeito da importância da interpretação de texto para todas as disciplinas. Quando a gente tem essa consciência, né, de que a interpretação de texto é um elemento chave para um bom desempenho em todas as matérias, a gente consegue lidar melhor com a execução das provas, né, das atividades, das leituras, e a gente consegue obter resultados que são realmente significativos dentro dos conteúdos e das disciplinas que nós estamos estudando para o Enem, certo? Então vamos lá, professora Priscila por aqui, e vamos começar mais uma aula sobre a importância da interpretação de textos, ok? Vamos lá. Bem, no mundo moderno, nós temos a competência da proficiência da língua, ou seja, todos somos falantes da língua portuguesa, né? E todos temos essa proficiência, ou seja, conseguimos usar a língua para nos comunicar. Tá? Essa proficiência, ela se divide em dois lados. Um que é a comunicação verbal, que é essa que eu estou fazendo com vocês aqui, que vocês fazem em casa, diariamente, na rotina de vocês, com as outras pessoas, quando você vai ao supermercado, à padaria, quando você entra no Uber, quando entra no ônibus e vai conversando, quando dialoga com as pessoas. E a outra é a interpretação de textos, porque saímos da comunicação verbal e entramos para um processo de leitura e de escrita, ok? Bem, dentro dessa comunicação verbal, nós temos linguagem formal, linguagem informal. Linguagem formal é aquela técnica, certo? É aquela voltada para a gramática, para uma palestra, certo? Que segue as regras da gramática. A linguagem informal é a linguagem do dia a dia, certo? Pode ter alguns desvios, há uma informalidade, eu não preciso seguir a gramática literalmente. Temos os dialetos, né, que são os regionalismos, temos as gírias, certo? O tom de voz, que muda muito, quando eu leio uma frase, é diferente de eu emitir essa frase, né? O tom de voz ajuda muito na comunicação verbal. E temos as expressões fisionômicas, né? Olhos, gestual, enfim, tudo isso nos ajuda dentro da nossa comunicação verbal. Em relação à interpretação de texto, nós temos uma grande barreira, que é o analfabetismo funcional, ou seja, as pessoas sabem ler e escrever, mas não conseguem decifrar as entrelinhas do código. Codificar a língua é o que nós fazemos, abecedário, A, B, C, D, juntar as letras, né? D mais A, junto uma sílaba, dá. D mais O, do, dá, do, juntei uma palavra. Agora, palavras que constituem períodos, que constituem parágrafos, que constituem textos, e a dificuldade maior das pessoas é decifrar essas entrelinhas, ou seja, interpretar textos. Tá? A dificuldade está aí, que a gente encontra muito na realização das provas, provas internas, externas, e até no dia a dia mesmo. Né? Vocês vão observar que isso acontece. Tá? Dentro desse analfabetismo funcional, nós temos dois segmentos. O primeiro que é uma leitura mecânica, que é você decodificar as palavras, você lê o que está escrito ali, certo? E o outro é uma leitura interpretativa, ou seja, você tem que estabelecer analogias e criar inferências. Então, quando você lê um texto e estabelece analogia, faz ligação, faz paralelos e cria inferência, ou seja, deduções, nós já sabemos, né, o significado de inferir, aí você consegue realmente cumprir e desempenhar a função de interpretar textos,
tá? Interpretar texto não é só ler. É ler e entender. Ler e estabelecer analogia. Ler e criar inferências, ok? Bem, um exemplo, né? A gente recebe nas redes sociais aí vários bilhetinhos, recadinhos, avisos, divulgações, e as pessoas fazem as perguntas daquilo que está no texto. Por quê? Porque as pessoas só decodificam, só leem, só passam um olho. Elas não fazem uma leitura mais profunda. A leitura fica muito superficial, logo não há interpretação de texto. Então, você posta nas redes sociais assim: oi, meu nome é André, eu vou vender bolo de cenoura hoje, das 14 às 17 horas. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo 9999-9999. Aí começam as perguntas do grupo, né? O bolo é de quê? Tá lá no texto, né? Cenoura. Quanto que custa? Tá lá no texto, a fatia custa R$5. Posso buscar às 18? Não vai dar, tá lá no texto, fala que eu vou atender até às 17, 18 já passou, né? Como faz para comprar? Tá lá, liga para o WhatsApp tal, número tal. Ou seja, as pessoas fazem perguntas do que já está ali, né? E aí, isso é considerado um analfabetismo funcional, tá? Bem, o que é, né, o analfabeto absoluto e o que é o analfabeto funcional? O analfabeto absoluto é aquela pessoa que é incapaz de ler ou de escrever um bilhete simples. Ela não consegue identificar as letras, juntar as letras, nem decodificar, não consegue. E um analfabeto funcional é uma pessoa com mais de 15 anos, né, que é incapaz de utilizar a língua, a escrita, e a leitura, a escrita e as habilidades matemáticas para fazer frente às demandas do contexto social e utilizá-la para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Ou seja, a pessoa é alfabetizada. Ela até sabe escrever o nome, ela até sabe identificar as letras do alfabeto, até sabe ler, mas ela não usa a leitura nem a escrita para continuar se desenvolvendo. Isso tem uma faixa etária também. Antes dos 15, ainda está no processo de alfabetização padrão. Após os 15, se isso permanece, aí é entrado como analfabetismo funcional, tá? Os analfabetos funcionais, isso é uma pesquisa que não é muito atual, mas a gente pode tomar como referência, né? Em 2018, era cerca de 3 em cada 10 brasileiros, tá? Então, quer dizer, tem muita dificuldade de leitura, muita dificuldade para entender o que está sendo falado, para entender um simples bilhete, ok? Bem, em relação à interpretação de texto, né? Tem como a gente seguir uma regra, igual gramática? Não, tá? Não tem regra fixa para a gente aprender a interpretar. Como então que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar com dicas, que são dicas facilitadoras no processo de interpretação. Tá? Eu tenho trabalhado com vocês algumas e a gente vai continuar trabalhando também. A prática da leitura contribui muito para a interpretação de texto. Moçada, tem que ler, tá? Tem que ler. E assim, lê o que você gosta, mas lê também o que é necessário, né? Eu posso ler no celular? Pode, mas intercala. Tem alguns livros físicos. Professora, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas nem sempre a gente só faz o que gosta, né? Então, há leituras que são prazerosas, há leituras que são necessárias. Vocês estão num processo de formação, né? Então, vocês têm que procurar obter conhecimento em tudo que der, sabe? Vai tirando para tudo quanto é lado. Então, tem que ler, tá? Tem que ler, ajuda muito. E fazer exercícios interpretativos. Então, a gente vai trabalhar muito com exercícios interpretativos. Eu sugeri para vocês algumas atividades e é necessário que se faça, tá? Eu gosto de brincar muito, né, com um post que fala que falta amor no mundo, mas também falta muita interpretação de texto, né? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui 2 aspectos que são importantes para a interpretação textual. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a coerência. Tá?
a coesão. Depois nós vamos trabalhar a coerência. Coerência e coesão são dois ingredientes importantíssimos para se interpretar texto, tá? A gente tem que aprender a observar e a identificar esses dois aspectos aí na nossa leitura, tá? E nas nossas atividades aí de interpretação textual, ok? Então, vamos começar pela coesão textual, tá? Coesão textual, a gente vai começar a entender, tem que começar a entender e um pouquinho na etimologia da palavra texto. Texto vem de tecido. Mas, professora, tem a ver uma coisa com a outra. Texto é um papel, tecido, um pano, tecido, uma coisa não tem nada a ver com a outra, professora. Tem sim a origem da palavra, tá? Texto é uma palavra que vem do latim, textus, que significa tecido. Por quê? O que isso tem a ver? Tá? Tem a ver porque um texto é composto por uma série de componentes, que são palavras, expressões, cada palavra formada por sílabas, e aí eu constituo um período que constitui um parágrafo. É como se a gente estivesse tecendo mesmo, sabe? Pegando algumas linhas na horizontal, algumas linhas na vertical, passando outras ali no meio, e a gente vai juntando aquilo tudo e forma-se um tecido. Com o texto é a mesma coisa, tá? Então, as palavras, orações, frases, períodos e parágrafos, eles vão se relacionando como as linhas de uma malha, tá? O tecido e o texto, eles têm a mesma origem etimológica, tá? Então, você vai sempre pensar nessa situação, tá? Quais são os Tem pronome do pessoal do caso reto, que são aqueles que funcionam como sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como objetos, né? Ele emprestou para mim. Quem empresta alguma coisa para alguém, objeto indireto, tá? Como que esses pronomes pessoais podem funcionar dentro de um mecanismo de coesão. Nós temos um exemplo aqui para a gente poder trabalhar nisso, para a gente poder entender como que funciona isso. Então, eu tenho um texto, tem um fusquinha, um fuscão preto aí, e fala assim, ó, na hora de comprar um carro, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo, ok? Então tá, o pronome lo, lá na última palavra do anúncio, é uma das formas contraídas do pronome o. Refere-se a um termo antecedente, carro. Trata-se de uma referência anafórica, pois a palavra carro precede o pronome. Então, ó, em vez de eu falar, né, na hora de comprar um carro, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vender o carro. Fica muito carro, carro, carro. Então, eu uso um pronome que vai fazer referência a um termo antecedente e tem que concordar com esse termo. Carro é masculino e está no singular. Lo é masculino e está no singular também, ok? Então, aí trouxe uma ideia para vocês de anáfora e catáfora, né, que é muito importante a gente saber. Anáfora é um mecanismo linguístico onde um termo recupera um termo que já foi citado anteriormente. No caso de vendê-lo, vendê-lo quem? O carro. Então, o carro já foi citado anteriormente, então eu tenho uma relação anafórica, tá? E catafórica? A catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo, ou seja, eu primeiro eu cito o referente, primeiro eu cito o pronome, né, a palavra, e depois eu cito a que se refere, não é antes, tá? Por exemplo, só desejamos isto, férias, ok? Então, só desejamos isto.
Isto o quê? Férias. Ou seja, o que eu citei veio depois, não antes, como o caso do carro. É só você lembrar. A anáfora, eu vou usar um mecanismo de coesão em que eu citei a palavra anteriormente. Faço referência a uma coisa que já foi citada. Então, lembra pela ordem alfabética, o A vem primeiro. Catáfora. Primeiro eu cito, deixo algo no ar e depois eu vou definir, especificar aquilo. Só desejamos isto. Isto o quê? Pode ser várias coisas. Aí eu vou falar férias. Tá? Então, é um elemento catafórico. Pela ordem alfabética, o C vem depois do A. Né? Então, para vocês fazerem essa associação aí. Ok? Bem, outro mecanismo de coesão que a gente vai usar aí são os pronomes possessivos, indicam posse. Meu, teu, nosso, nossa, sua, tá? Andava olhando os edifícios sobre a chuva, de novo impessoal e onisciente, cego na cidade cega, mas um bicho conhece a sua floresta. Essa floresta é de quem? Do bicho. Sua floresta, dá uma ideia de posse. Tá? Então, o que eu tenho aí? O pronome possessivo sua relaciona a coisa possuída, que é floresta, à pessoa do possuidor, que é o bicho. Cuidado, porque acontece muita ambiguidade, né? Com o uso dos pronomes possessivos, tem que tomar muito cuidado também, tá? Até de outros pronomes aí. Se eu vir e falo assim, por exemplo... Ana encontrou Maria e disse que viu seu marido na rua. Seu marido. Marido de quem? Da Ana ou da Maria, tá? Então tem que tomar cuidado aí com essas ambiguidades, com esses problemas na língua, tá? Bem, outro mecanismo de coesão que a gente vai poder ver aí são os pronomes relativos. Os pronomes relativos tem que saber usar também, viu, gente? Tem gente que usa, fica tão feio, né? Tem gente que vai usando aleatoriamente, assim, não acho legal, não. É interessante você usar de uma maneira inteligente, de uma maneira bem elaborada, tá? Tem os pronomes invariáveis, ou seja, não vão para masculino, feminino, nem singular e plural. Que, quem, onde. Não existe quem, não existe ondes, não existe, tá? E os variáveis, o qual, os quais, masculino, singular e plural, a qual, as quais, feminino, singular e plural, e assim os demais, tá? Cujo e seus derivados e quanto e também seus derivados. Olha lá, não faz diferença se você vem amanhã ou não vem. Desistir de esperar por alguém cuja ausência me faz companhia. Então, esse pronome cuja aí, né, ele está se referindo cuja ausência, tá? Se fosse, por exemplo, perdão, seria cujo perdão. Tá? Se fosse, por exemplo, pessoas cujas pessoas. Então, quando eu me refiro a algo, eu tenho que concordar quando os pronomes são variáveis no feminino, no singular, no masculino, no plural. Ok? Bem, outro mecanismo de coesão aí são os pronomes demonstrativos. Né? Este, aquele, aquela, isto, aquilo. Tem também os variáveis masculino e feminino. Este computador, tá? Esta roupa, enfim, e os invariáveis, isto, isso e aquilo, tá? Então, temos aí o M dourado do McDonald's, né? E aí, amo muito tudo isso. Esse tudo isso tá demonstrando o quê? Né? Tem uma propaganda aí. Então, amo muito tudo isso. O leitor talvez visualize o símbolo da lanchonete, né? Associe esse produto aí a lanches, né? E logo depois vem um texto verbal, amo muito tudo isso, está se referindo ao McDonald's, a gente sabe que não está escrito nada, mas a gente sabe que né? E esse texto, amo muito tudo isso, que está simbolizado, que está demonstrado nesse M do McDonald's aí. Tudo que foi representado pela marca. Aí o que a marca representa? Tudo, né? Sanduíches, milkshakes, refrigerantes,
tortinhas, enfim, tudo isso que está incluído nesta marca aí. Então, eu tenho algo que demonstra, eu tenho um pronome demonstrativo. Isso é um mecanismo de coesão também, dentro da interpretação textual. Vocês estão observando que todo exemplo eu jogo um fragmento textual para a gente ver como que isso pode fazer diferença aí na hora de interpretar os textos, ok? Bem, mais um, né, que são os conectivos aí, que são as conjunções e as preposições. Temos as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Elas também são importantíssimas para vocês jogarem lá na redação, né? Então, Pedro é educado e gentil. Além de educado, mais o que ele é? Gentil. Mas como que eu posso definir isso, ou saber, ou deduzir isso? Porque eu tenho uma conjunção coordenativa e que indica a adição, tá? Então, eu posso virar e falar assim, Pedro é educado, mas não me cumprimentou. Então, tem uma diversidade aí. Embora ele seja educado, ele não me cumprimentou. Sabe por quê? Será que ele me viu? Será que ele está com raiva de mim? Então, nesse caso, mas entra como uma diversidade. Tá? As conjunções subordinativas, que são as orações subordinadas, causais, oração subordinada consecutiva, né? Essas conjunções, elas dão a ideia na hora que você vai falar ou escrever a frase, tá? Não só estudou, como também conseguiu boas notas, tá? Olha que interessante, né? Então, a gente tem a ideia de consequência, a gente tem ideia de condição, só vai sair se lavar a louça. Então, eu tenho uma condicional aí, tá bom? Bem, temos as preposições, né? Eu gosto muito de trabalhar as preposições com os meus alunos, são 17 preposições, e eu até brinco com eles na forma de decorar a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem musiquinha, né, que ajuda também. Enfim, essas preposições, elas também dão certas ideias. Por exemplo, preposição pode dar uma ideia de modo. Comeu bife a cavalo. Qual foi o modo que esse bife foi servido? A parmegiana, tá? Por exemplo, uma preposição que dá uma ideia de procedência. Vim de Paris, vim de BH, vim de São Paulo, tá? Então, observem que a gramática aí nos ajuda na interpretação textual. Por quê? Porque cada palavra ela é carregada de significados, certo? E são esses significados que a gente tem que aprender a ler, a inferir dentro de uma interpretação textual, ok? Bem, aí temos um exemplo, né? Até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria. 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Bem, nós temos aí uma ideia que é a ideia da conjunção adversativa, mas que ela vai indicar uma oposição de ideias. Lembra na frase anterior que eu falei? Fulano é educado, mas não me cumprimentou. Poxa, se é educado, eu espero que haja um cumprimento. Quando não há um cumprimento, há uma adversidade, tá? Essa preposição mas, essa conjunção mas, ela está carregada de significados, certo? E esses significados podem ajudar muito numa interpretação textual, tá? Aí a gente também tem que saber diferenciar, né? O mas é diferente de mais. Mais com i é uma soma. Ana mais João foram ao centro. Ok, Ana e João, tá? Eu falo, Ana foi ao centro, mas João não quis ir. Tá vendo? Não é mais, tá? E ainda tem uma palavra um pouco parecida, que é o mas, que é diferente de boas, né? Boas obras, más obras, tá? Homem bom, mulher má, tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí, ok? Bem,
temos aí duas figuras de linguagem. Nós vamos ter uma aula só de figuras de linguagem, mas hoje vamos pegar a zeugma e a elipse como mecanismo de coesão, tá? O que é a zeugma? A zeugma é uma figura de linguagem que vai omitir um termo que foi citado anteriormente. Então, olha lá, a vida é um grande jogo e o destino um parceiro temível. Ou seja, se eu digo que a vida é um grande jogo, o destino também é um grande parceiro ou um parceiro temível, tá? Então, esse aí, ele foi omitido, certo? Ele tinha sido citado anteriormente e eu omiti esse verbo aí. No lugar dele eu coloquei uma vírgula. Nesse caso eu tenho a zeugma, certo? Agora, o que é a elipse? É uma figura de linguagem que consiste em omitir um termo que não está ali, não foi citado anteriormente, mas eu consigo deduzir que ele deveria estar ali ou para ter sentido, né? Eu sei que ele está ali, mas escondido. Daí eu tenho elipse, tá? Na casa vazia, nenhum sinal de vida. Ou seja, na casa vazia não há nenhum sinal de vida. Ou seja, eu omiti, não havia um termo, uma expressão. Eu sei que ela não está ali, certo? Mas eu consigo subentender que ela esteja. Tá? Bem, temos agora a substituição em função da concisão. O que é um texto conciso? Um texto conciso, eu digo tudo que eu preciso dizer sem ficar repetindo palavras, sem ficar repetindo expressões. A gente tem exemplos, por exemplo, de textos infantis, né? Eu fui na casa da avó. A casa da avó é muito legal. A avó gosta de mim. A avó faz muitas coisas boas na cozinha. A cozinha da avó, aí fica a avó, a cozinha, na casa da avó, a avó, repetindo tudo isso. Eu consigo eu construir um texto que eu substituo termos e não fica essa coisa repetida, tá? Esse texto cansativo ou repetido, que é chamado de concisão. Um texto conciso, um texto enxuto. Tá? Ser conciso é dizer o necessário com o mínimo de palavras, sem prejudicar a clareza da frase. Tá? É ser objetivo, ser direto e não ser repetitivo. O objetivo da concisão é substituir, tá? Termos com a finalidade de não repeti-los. Lembra que na aula passada nós falamos sobre o COI e o texto depois falava essa entidade? Então, em vez de eu repetir COI, né, da Comissão dos Jogos Olímpicos lá, das Olimpíadas, eu coloquei entidade, certo? Então, em vez de eu falar Brasil, 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 eu posso falar o país, a nação, tá? Então, eu posso usar termos aí para não ficar repetindo, certo? Então, olha lá, ó. Prefere o vestido curto ou longo? Prefiro assim, respondeu apontando para o mais curtinho. Ou seja, em vez de eu falar, prefere vestido curto ou longo? Prefiro curto. Não. Né? Então, prefiro assim. Pelo contexto, ele apontou para o outro. Tá? Paulo não foi o único a se casar. Maria também. Maria também não se casou. Eu não preciso ficar repetindo. Né? Por quê? Porque, pelo contexto, eu sei que essas palavras estão aí como mecanismos de coesão. Certo? De coesão, para juntar, para ligar, para o texto ficar bem tecido. Lembra do comecinho da aula? Certo? Bem, o que nós temos então agora é sinonímia. Lembra que numa aula passada também nós trabalhamos a ideia de sinônimo, né, de cooperação e solidariedade, ainda no texto do lema dos Jogos Olímpicos, tá? Então, termos ou palavras que são sinônimas ajudam a gente aí a trabalhar essa ideia de interpretação textual, tá? Então, a sinonímia, que é o sinônimo, palavras sinônimas, né? São palavras diferentes, têm o mesmo significado. É a substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra que resguarde o mesmo sentido, ou que tenha sentidos semelhantes, né? Que pode ser usado sem alterar o enunciado. Por exemplo, alegria e felicidade. Alegria e contentamento, tá? Então, são palavras que têm
no fundo, significados iguais ou bem semelhantes, tá? Então, olha só, todas essas palavras que estão em verde são palavras que são sinônimos dentro do contexto, tá, gente? Nunca vamos analisar palavras soltas, tá? Jamais. Mas dentro do contexto. Olha lá. A mudança do código florestal, então a palavra-chave é código florestal, é decisiva para a sociedade brasileira. Produtores e ambientalistas concordam que alterações devem ser feitas no documento. Qual documento? O Código Florestal. Não estou falando de RG, não estou falando de CPF, de carteira de identidade. No contexto, documento é uma palavra sinônima Código Florestal, para evitar repetição de Código Florestal. Considerado o mais rigoroso do mundo. No entanto, estamos longe de testemunhar o consenso sobre as leis ambientais. Onde que estão as leis ambientais? No Código Florestal, que é um documento. Tá? O debate sobre o projeto, qual projeto? O projeto da mudança, onde? No Código Florestal. É amplo e é bom para a nossa sociedade que seja assim. Certo? Então, num parágrafo aí de 6 ou 7 linhas, né, eu trabalhei mecanismo de coesão, que é a sinonímia, que é a substituição de palavras que sejam do mesmo campo semântico de significado e que possam ser usadas como sinônimo. Ok? Bem, a coesão textual, pessoal, está ligada às palavras, tá? Vocês viram que nós só falamos basicamente de gramática, né? Só entraram umas figuras de linguagem ali que tá um pouco mais para literatura, mas nesse contexto aqui, basicamente interpretação de texto, né? Então a coesão sempre vai estar associada às palavras, certo? Então nós temos aí os pronomes, isso, aquilo, lo, as conjunções, mas, porém, que, as preposições após, com e entre, sinônimo, linda, bonita, figuras de linguagem, zeugma e elipse, e a concisão, as palavras assim também, né, que a gente explicou ali quando eu faço essa substituição, certo? Então, um processo importantíssimo dentro da língua portuguesa que nos ajuda na interpretação textual é o processo de coesão textual, tá? A coesão textual, ela vai sempre estar ligada às palavras. Jogo de palavras, uso de palavras dentro da interpretação do texto, dentro de um significado que eu vou estar buscando para aquela expressão, para interpretar o enunciado, interpretar o texto, interpretar as opções, certo? Então, é importantíssimo a gente entender bastante sobre coesão, tá? Na próxima aula, coerência, que é outro fator importante que a gente vai ver também, certo? Como não podia deixar, né? Deus ajuda quem senta e estuda. Vamos estudar e vamos pegar firme aí, né, nessa parte de interpretação textual. Até a próxima aula. A gente se vê logo mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.